todos e todas, bem-vindo à Casa da Acolhida para mais um estudo. E antes de começarmos, vamos pedir a Jesus amparo. Mestre amado Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de aqui estarmos e pedimos que os anjos de luz nos envolvam, nos ampare para mais esse momento. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, o livro em questão é o Fonte Viva, capítulo 3. Tem como título Na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo brilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Esse texto belíssimo de Emmanuel nos convida desde o início, desde o título, a pensar, né? Essa epígrafe instiga a refletir sobre a grande caminhada que todos nós nos propomos a fazer ao reencarnar. E logo em seguida, ele cita Abraão, né, na carta aos Hebreus. É muito interessante isso, como uma forma de acalmar os hebreus, de trazer esperança para eles que estavam sendo perseguidos, vivendo momentos de puro flagelo. E veja só que interessante, Paulo, à época em que ele escreveu as cartas, ele já era um grande exemplo de fé e servidão a Jesus. Ele já apresentava essa característica. E mesmo assim, ao invés de se colocar como exemplo de fé, ele busca lá atrás o patriarca hebreu, para trazer essa representatividade de fé, de convicção, de certeza, de confiança.
Emmanuel, ao citar Paulo, citando Abraão, é muito interessante porque já traz aí, nessa atitude de Paulo, uma característica da fé, que é a humildade. De acordo com o item 4 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira fé se alia à humildade. Se alia de tal maneira que não deixa margem, não deixa espaço para a presunção, né? Mas o que é fé? Se a gente vier a nos perguntar, o que é fé? Kardec, na questão 6 do Livro dos Espíritos, 5 e 6, né, ele aborda a fé como sendo um sentimento íntimo da presença de Deus. Olha que interessante. É algo que está aqui, a gente sente, é esse sentimento que está aqui dentro. É nosso. É individual. Está aqui. Esse sentimento que representa a fé. Esse sentimento íntimo. E no Consolador, na questão 354, Emmanuel afirma para a gente que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Isso é que é ter fé. Guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Emmanuel nos conduz a pensar que pela fé Abraão seguiu o caminho sem pestanejar, nos convidando também, talvez trazendo a mesma esperança que Paulo levou aos Hebreus, Emmanuel nos trazendo para que tenhamos fé. Tenhamos fé em seguir a nossa grande romagem, em seguir a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva, o nosso processo de individuação, né? Então, por várias vezes, Emmanuel nos adverte sobre as dificuldades que iremos encontrar ao longo do caminho e que ainda assim é indispensável seguir sem desânimo, avançar sem repouso, nem que seja 1 milímetro sequer. E diz mais, vencendo os desertos. E a gente pode pensar nesses desertos como a solidão. Tem muita gente que tem dificuldade de vencer esses desertos. E a gente pode pensar como solidão. Está sozinho, os filhos casaram, fica em casa, o esposo desencarnou ou a esposa desencarnou, está sozinho, não conseguiu contrair matrimônio, ou o jovem não tem amigos, ou o idoso se foram os amigos. O porquê será que nós precisamos vencer essa solidão, né? Então, Emmanuel traz para a gente uma forma da gente conseguir superar isso tudo, que é pela fé. Pela fé. E Emmanuel traz mais, superando as dificuldades. Vamos imaginar uma dificuldade que a gente precisa superar. A matéria? Pode ser. Superar a dificuldade da matéria. A dificuldade de estarmos encarnados nesse corpo, nessa matéria que nos instiga tantas coisas, que nos dificulta o raciocínio, o pensamento, a nossa elevação espiritual. Eu posso pensar na matéria dinheiro também? Sim. Então, superar as nossas dificuldades, né? Varando os nevoeiros dos pensamentos. Varando os nevoeiros do pensamento. Eu posso pensar nesses pensamentos equivocados que nos turba a mente de tal forma que nos impossibilita de enxergar um palmo à nossa frente, que nos atrapalha a seguir uma vida de retidão, que nos atrapalha de repente a irmos para uma tarefa, a termos uma relação de compromisso mais séria. Então, esses nevoeiros dos pensamentos, se tivermos fé, a gente consegue varar isso, a gente consegue atravessar isso, a gente consegue passar.
Jesus mesmo nos disse: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos ao monte, passa daqui para colar, e ele vai passar. E se a gente amplifica essa simbologia do monte, da montanha, pode ser a nossa montanha de dificuldades, a nossa montanha de pensamentos ruins, as nossas montanhas de solidão, de atrito, de preconceitos. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Eliminando obstáculos. Se tivermos fé e pela fé nós conseguimos eliminar esses obstáculos. E o que poderia ser esses obstáculos? Podemos imaginar o nosso ego inflado? Sim, sim. O ego inflado, ele nos dá margem para o orgulho, para a presunção, para a soberba, para a inveja, para a vaidade. Mas pela fé, de acordo com Emmanuel, é possível superar. As instruções do Espírito Protetor José, no item 11, relata que a fé divina inspiração de Deus desperta todos os sentimentos que conduzem um homem ao bem. É a base da regeneração. Olha que bacana que o Espírito Protetor José traz para a gente, do item 11 do capítulo 19. A fé divina inspiração de Deus desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem, é a base da regeneração. No item 11 a gente pode perceber que a fé ela é como se ela fosse quantificável, né? A gente consegue perceber que existe um quanto de fé. O próprio Jesus mesmo, em Mateus 17, quando os discípulos retornaram a ele dizendo que não conseguiram curar aquele doente que ora caía no fogo, ora caía na água, Jesus disse para eles: por causa da vossa pouca fé. Ou seja, os discípulos não conseguiram fazer a cura desse rapaz por causa da pouca fé. Em Mateus 8, na passagem que o centurião vai até Jesus e lhe pede para curar o seu servo, e Jesus fala com ele assim, prontamente, vamos até a tua casa. O centurião diz que não é digno de receber Jesus na casa dele, e que dali mesmo, se ele ordenar, o servo dele vai curar. Depois da cura, porque assim Jesus fez, ele vira para os discípulos e diz para eles: nem em Israel havia encontrado tamanha fé. Então, o item 1 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente uma percepção que sim, a fé ela é quantificável. Existe pouca fé, existe tamanha fé, então parece que existe uma equivalência de um quanto de fé que pode nos auxiliar a romper todos esses obstáculos. E se for do tamanho de mostarda, como Jesus nos disse, a gente pode mover montanhas. Então, que coloquemos nós em nossos corações esse entendimento que é pela fé que nós vamos superar as nossas dificuldades. Ok? A gente fica por aqui, né? Então, eu desejo a todos muita fé e fé em abundância. Até o próximo estudo.